Oi, oi, boa noite. Vamos chegando, pessoal. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre o que é o TDAH. De uma forma bem básica mesmo, como eu falei para vocês nos stories, porque de nada adianta a gente aprofundar um monte aqui sobre o TDAH e não falar do que é básico, né? Da definição básica do que é o TDAH, enfim, toda essa parte básica. Então hoje eu vou explorar um pouquinho mais com vocês essa parte básica do que é o TDAH, para a gente entender de uma vez por todas. Boa noite, Nicolas. Seja bem-vindo. Quem estiver por aí, pode convidar as pessoas que você acha que vão se interessar por esse conteúdo, que tem TDAH ou que acham que tem TDAH, só colocar no aviãozinho aqui embaixo e enviar para essas pessoas. Pode ser? Posso contar com vocês para enviar para algumas pessoas? E eu vou enviar aqui para algumas pessoas também. Enviei para algumas pessoas. Feriadinho chegando, né? Amanhã é feriado. Já se planejou no que você vai fazer? Eu me planejei hoje à tarde, falei pra vocês nos stories que eu ainda não tinha me planejado, mas hoje à tarde eu me planejei no que eu vou fazer amanhã. É claro que esse planejamento ele é flexível, até porque é o feriado, então é pra ser mais leve mesmo, mas eu costumo planejar já pra ter um norte. Se surgir alguma outra coisa, aí eu modifico, mas me ajuda a ter um norte. Sugiro que vocês façam o mesmo, porque é comum a gente deixar o feriado só passar, e quando a gente viu já passou e a gente perdeu a oportunidade de ter um feriado gostoso, proveitoso. Então sugiro que vocês planejem também. Boa noite, Vitor Hugo. Bom que você está aqui, obrigada. Se você tiver alguém que você conhece que tem TDAH ou que acha que tem TDAH, põe aqui no aviãozinho para enviar para essa pessoa, para a gente conhecer um pouquinho mais do TDAH juntos. Eu já enviei para algumas pessoas também. E vamos conversar sobre o que é o TDAH. O que é esse transtorno? Que a gente ouve falar, a gente ouviu falar que não existe, que foi invenção da indústria farmacêutica. A gente já viu tanta coisa sobre ele, mas a gente sabe de fato o que é o TDAH? Hoje a gente vai entender melhor o que é de fato o TDAH. Boa noite, Michele. Legal que você está aqui, saudade de você. A gente vai conversar um pouco sobre o TDAH, que é o que eu tenho falado mais aqui no meu perfil atualmente, é o meu foco de trabalho atual. E a gente vai entender um pouquinho mais das características do TDAH. Se vocês conhecem alguém que tem, o que acha que tem, o que vocês acham que tem, manda ali o aviãozinho para a pessoa poder acompanhar também essa live. Bom, vamos lá então. Meu último compromisso antes do feriado, né, antes de começar o feriado. Espero que vocês já estejam descansando e se preparando aí para o feriado. Boa noite, Ana. Boa noite, Franklin. Tudo bem? Vamos lá então. Bom, de forma bem básica mesmo, o que é o TDAH? T de transtorno, D de déficit, A de atenção e H de hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Então, de forma bem básica, isso é o TDAH. O TDAH está classificado dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Porque assim, se você for olhar o DSM, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, vão ter, que é basicamente assim, o que o psicólogo usa para fazer o diagnóstico, para entender melhor dos transtornos, e o que o psiquiatra, o neurologista usa também. Então lá no DSM vão ter várias classificações de transtornos da mente. Então tem os transtornos de humor, transtornos do sono, transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos de personalidade, tem vários tipos de transtornos. E o TDAH está dentro dessa classificação, transtornos do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque o TDAH aparece justamente nessa fase da vida, quando a parte neurológica ainda está se desenvolvendo, está começando o seu desenvolvimento. Então é nesses períodos iniciais, nesses anos iniciais de desenvolvimento cerebral e cognitivo, que o TDAH vai surgir, tá? Então por isso que ele vai começar a se desenvolver, né? Surgir parece uma coisa muito assim, né? Que surge do nada, mas não é assim. Então ele vai começar a se desenvolver nessa idade, tá? Nessa fase do desenvolvimento cerebral. Outros transtornos do neurodesenvolvimento, para vocês saberem mais ou menos que outros transtornos estão dividindo a mesma classificação do que o TDAH.
Transtorno do espectro autista também está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Transtornos de aprendizagem, que a gente conhece por dislexia, disgrafia, descalculia, os transtornos de aprendizagem. Que mais? Transtornos motores, tipo transtorno de tique, também está dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, junto com o TDAH. Transtornos da comunicação, por exemplo, que a gente conhece que é a gagueira, que né, é o transtorno da fluência, então a gagueira também é um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Então todos esses transtornos que eu falei estão juntos com o TDAH nessa classificação dos transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Como eu falei para vocês, costuma aparecer no início da vida do indivíduo, vai se desenvolver normalmente antes da idade escolar. Então isso é bem importante, porque muita gente pode achar que tem TDAH, mas está sentindo os sintomas do TDAH recentemente. Então já é um adulto e está sentindo agora os sintomas. Faz 1 ano ou 2 que eu tenho sentido. E antes não tinha nada disso. Então a gente já pode descartar, porque o TDAH e todos os transtornos do neurodesenvolvimento obrigatoriamente aparecem nesse início da vida da pessoa, tá? Porque ele vai se desenvolver nessa idade. Inclusive, existe uma diferença em termos de estrutura cerebral no cérebro de quem tem TDAH. Então, algumas estruturas têm formatos diferentes, têm tamanhos diferentes do que um cérebro de alguém que não tem TDAH, por exemplo. E acredita-se que essa é a principal causa do início do TDAH na vida de alguém. Porque, vamos supor, eu tenho TDAH, então eu tenho essas mudanças cerebrais, eu tenho essa forma estrutural do meu cérebro de uma determinada forma. Se eu tiver filho, provavelmente eu vou transmitir essa mesma forma cerebral para o meu filho, e acredita-se que essa é a principal causa da herdabilidade do TDAH, que passa, né, de geração em geração, de pai para filho, enfim, de mãe para filho. Então, existe essa mudança cerebral que é herdada geneticamente, então por isso tem uma alta probabilidade de quem tem filhos com TDAH, que você tem TDAH e você tem filhos, desenvolverem também o TDAH. Tá? Então essa é uma suspeita bem grande do mundo assim, da ciência, das descobertas sobre o TDAH. Tá? É bem comum que existam mais de um transtorno do neurodesenvolvimento junto com o TDAH. Então, esses que eu falei para vocês, é comum que uma pessoa que tem TDAH também tenha algum desses outros transtornos do neurodesenvolvimento. Ou transtorno do espectro autista, ou algum transtorno da comunicação, algum desses transtornos que eu falei para vocês. De aprendizagem também. É bem comum, inclusive, as pessoas terem TDAH e falarem, eu tenho TDAH e dislexia, que é justamente essa dificuldade na codificação das palavras, de ler, né, da leitura, basicamente. Descalculia, com cálculos matemáticos, disgrafia, da escrita, da ortografia. Então, é bem comum que tenha mais de um transtorno do neurodesenvolvimento junto, tá? Justamente porque as mudanças cerebrais que ocorrem nessa fase de desenvolvimento podem gerar outras complicações, que não são enquadradas apenas no TDAH, tá? Mas, assim, não é uma regra, tá? Não é todo mundo que tem TDAH que vai ter outro transtorno do neurodesenvolvimento, mas é uma comorbidade comum, tá? É importante ficar de olho e investigar isso também, tá? Então, olha, a definição do TDAH, eu trouxe escrito aqui justamente para ficar bem claro, para a gente poder explorar as palavras que se usam para definir o TDAH. Padrão persistente, quero destacar essa palavra persistente, tá? O TDAH é um padrão persistente de desatenção ou hiperatividade e impulsividade que interfere no funcionamento ou no desenvolvimento. Tá? Então, eu quero destacar a palavra persistente. Não é uma dificuldade pontual, como eu falei para vocês agora há pouco. Não é tipo, semana passada eu estava assim, hoje já não estou mais. Não é uma dificuldade pontual, não é uma dificuldade que aparece na idade adulta, é uma dificuldade persistente. É ontem, hoje, vai ser amanhã, é persistente. Desde a infância, pelo menos lá pelos 12 anos, tá? Depois disso, a gente já começa a desconfiar que não é TDAH, é alguma outra coisa. Mas antes dos 12, precisa ter, tá? Então é uma dificuldade persistente. E não é assim, eu tive na infância, hoje não tenho mais. Tive na infância, ainda tenho, e é todos os dias, todas as semanas, é persistente. A maior parte do dia eu sinto esses sintomas em mim, tá? Então é uma dificuldade persistente de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade. Por que e ou? Porque você pode ter o padrão, a classificação, né, predominantemente desatento do TDAH, então eu posso ter TDAH tendo apenas a classificação de desatenção. Então eu tenho até alguns sintomas de hiperatividade, mas a maioria é de desatenção. Então eu sou do tipo predominantemente desatento.
tá? Porque eu preencho mais sintomas de desatenção do que de hiperatividade e impulsividade. Ou eu posso ser do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, que preenche mais sintomas de hiperatividade e impulsividade do que de desatenção, não que não tenha nenhum, tá? Mas predomina, né, esse outro lado. Ou apresentação combinada, que é justamente os dois juntos. Eu preencho critérios para os dois, tanto para desatenção quanto hiperatividade e impulsividade, tá? Então, esse e ou significa isso, tá? Eu posso ter um dos tipos só ou os dois juntos, tá? E uma coisa importante é a classificação que a gente dá para o TDAH, que passa por leve, moderado ou grave. Essa classificação, ela é basicamente sobre a quantidade de sintomas que o indivíduo apresenta e as consequências que ele tem com esses sintomas, os prejuízos que ele tem, tá? Então, assim, o leve, classificação leve, são poucos sintomas e poucos prejuízos. Moderado, sintomas e prejuízos médios. E grave, muitos sintomas e muitos prejuízos. É assim que a gente classifica o TDAH, tá? É importante essa parte aqui também. Os sintomas causam prejuízos na vida do indivíduo, nas áreas sociais, acadêmicas e profissionais, tá? Então, para você ver que é um transtorno que vai impactar na vida do indivíduo como um todo. Não é algo pontual. Só quando eu estou estudando eu tenho dificuldade de me concentrar. Mas quando eu estou trabalhando eu não tenho essa dificuldade. Quando eu estou conversando, interagindo com as pessoas ao meu redor eu também não tenho essa dificuldade. Dificilmente o TDAH vai se apresentar dessa forma. Inclusive, nos critérios diagnósticos, você precisa de pelo menos 2 ambientes para você apresentar esses sintomas para ser caracterizado o TDAH. Se é um ambiente só, não vai ser caracterizado. Pele passando. Na outra live eu falei que ela ia passar, ela não passou. Hoje ela passou. Ela gosta de participar, gente. Bom, então o que é a desatenção? Eu vou ler aqui para vocês. A desatenção se manifesta a nível comportamental. De que forma? Divagação em tarefas. Então, eu estou realizando uma tarefa e estou divagando, estou perdida aí nos meus pensamentos. Falta de persistência. Então, a desatenção vai motivar essa dificuldade com a persistência nas atividades também. Dificuldade de manter o foco e desorganização. Dificuldade de manter o foco. Já usei essa metáfora e vou usar de novo. A atenção é como se fosse uma lanterna, onde a gente direciona o foco da lanterna para algum lugar. E se a gente, por um acaso, vira a lanterna para algum outro lado, não vai estar mais iluminando aquilo que a gente precisa iluminar, certo? A atenção é mais ou menos assim, a gente precisa iluminar alguma coisa, precisa manter iluminado para que a gente consiga continuar enxergando, consiga continuar prestando atenção. E no TDAH é muito comum que eu esteja com a lanterna iluminando algo e de repente eu olho para alguma outra coisa, tipo, passou um passarinho ali, eu vou iluminar o passarinho, minha gata fez um barulho aqui, eu vou iluminar minha gata, e a minha atenção vai oscilando nas atividades, tá? Então, a atenção é mais ou menos como uma lanterna, a gente pode pensar dessa forma, o foco, né? Justamente comparando com o foco da lanterna. Então, essa dificuldade, a desatenção vai se manifestar por dificuldade de manter o foco naquilo que deveria prestar atenção, tá? E desorganização. Então, desorganização a nível de tempo, então eu não consigo me organizar tanto no tempo, a quantidade de tempo que eu vou demorar para fazer uma coisa, não consigo me organizar em termos de ordem de fazer as coisas, de priorização. Então, a desatenção também se manifesta dessa forma, tá? A hiperatividade, como que a hiperatividade se manifesta? Lembrando que os 3 principais pilares do TDAH são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, eu acabei de descrever a desatenção, agora eu vou falar da hiperatividade, certo? Hiperatividade. Ela é uma atividade motora excessiva, tá? Então, isso que significa hiperatividade. Atividade motora excessiva. Na criança, ela vai se manifestar como, de fato, essa atividade motora excessiva. Eu vou estar sempre mexendo, pulando, subindo nas coisas. Então, é uma atividade motora realmente excessiva. Na idade adulta, ela vai se manifestar mais como uma inquietude, uma sensação interna de precisar me mover, precisar me mexer. Então, é mais como uma inquietude, tá? Ou então de ficar remexendo nas coisas, batucando, mexendo a mão, mexendo a perna, sempre mexendo, né? Hiperatividade, atividade motora excessiva. Então, quando adulto, não tô subindo em todas as coisas, né? Porque não é apropriado. Eu tô mexendo a mão, mexendo a perna, eu tô levantando, tá? Então, ou até conversar em excesso. A hiperatividade também pode se manifestar dessa forma. Conversar em excesso, falar em excesso. Então, é uma atividade também pode ser caracterizada como hiperatividade, a fala em excesso, tá? Impulsividade.
Tá? Então, agora a gente vai para a parte da impulsividade. Refere-se a ações precipitadas que ocorrem sem premeditação e com elevado potencial para o dano. Tá? Então, a pessoa não consegue premeditar alguma coisa, ou seja, não consegue planejar o que vai acontecer, qual vai ser a consequência. Tá? Então, ela simplesmente faz e depois pensa. E muitas vezes se arrepende. Porque é justamente essa ordem que normalmente traz os principais arrependimentos, né? Eu faço, depois eu penso. É super importante a gente planejar, pensar, né? Então, no TDAH, essa impulsividade não permite que a pessoa planeje. Ela simplesmente faz. Não é em todas as situações, não é generalizado, mas tem uma dificuldade maior, tá? De premeditar, de organizar, de planejar. Por que diz ali com potencial para o dano? Porque a pessoa pode simplesmente, por desatenção e impulsividade, e também hiperatividade, atravessar uma rua, por exemplo, sem nem perceber se estava vindo algum carro ou não. Então, ela pode ser prejudicada. A gente pode pensar em vários exemplos que envolvem dano à pessoa, justamente por conta da impulsividade, juntando, obviamente, né, porque não tem como separar 100%, juntando hiperatividade, impulsividade e desatenção, tá? Isso mesmo, Fernando, o tempo, o grande vilão, né, da nossa produtividade. Dentro do TDAH é a principal dificuldade e é o que mais gera consequências, né? Por eu não conseguir fazer uma boa gestão do tempo, eu tenho várias consequências na minha vida. De não conseguir estar no horário, de não conseguir cumprir prazos, de não conseguir cumprir compromissos. Enfim, a gente pode citar muitas coisas aqui como tendo como base o tempo, né? Que é uma dificuldade no TDAH. Bom, então a impulsividade pode ser reflexo de um desejo de recompensas imediatas ou de incapacidade de postergar a gratificação. Isso é muito comum no TDAH. Essa é a base do TDAH. Eu quero uma gratificação imediata. Eu não consigo esperar pela gratificação posterior, pela gratificação que vai vir depois. Eu quero a gratificação agora, então eu tenho o impulso de fazer alguma coisa agora para ter uma recompensa agora. No TDAH tem essa dificuldade de esperar a recompensa futura. E por isso não consegue se planejar tanto e tem essa impulsividade com as ações, tá? Comportamentos impulsivos podem se manifestar com intromissão social, então as pessoas estão falando ou estão fazendo alguma coisa que eu não fui convidada e eu vou lá e me intrometo, eu vou lá e falo. Tomada de decisões importantes sem considerações acerca das consequências no longo prazo. Então, essa dificuldade realmente de visualizar o longo prazo, de pensar a longo prazo, de tomar decisões pensando no longo prazo. Eu quero tudo agora. Por isso que no TDAH também é muito difícil esperar. Tudo isso que a gente está falando tem a ver com esperar, né? Esperar a minha vez numa fila, esperar, por exemplo, olha só o que aconteceu, vou dar um exemplo pessoal, que aconteceu comigo domingo. Eu estava no trânsito, estava dirigindo e tinha duas fileiras. É uma rua aqui em Curitiba que se você vai virar à esquerda, você tem que ficar, obviamente, à esquerda, mas a da direita é muito mais concorrida, porque é para ir reto. Tá? Então, assim, eu estava na fila da direita porque eu ia reto. E eu vi que entrou aquele ônibus de turismo que tem aqui em Curitiba, entrou na frente e eu achei que ele tinha parado para as pessoas descerem e achei que tinha um espaço na frente dele. Eu não aguentei esperar e fui ultrapassar o querido ônibus. Quando eu fui ultrapassar o querido ônibus, não tinha lugar na frente para eu entrar na frente dele. Tinha carro porque o sinal estava fechado, estava tudo parado. E eu tive que pedir a vez pro táxi que estava ali. Falei, olha, me confundi, posso entrar na sua frente? Ele fez uma cara assim, tá bom, pode. Porque aquela rua é bem disputada e todo mundo sabe que normalmente quem quer ir reto pega a pista da esquerda e acaba se enfiando na frente das pessoas que querem entrar. Então ele já me olhou com uma cara meio assim. Mas no caso o que aconteceu foi, eu não consegui esperar o ônibus de turismo deixar as pessoas ali. Eu quis ultrapassar ele logo, porque eu queria passar logo. O sinal estava fechado, gente, nem tinha como passar. Mas eu queria me adiantar de alguma forma. Entende? Então essa dificuldade de esperar. Era só esperar o sinal abrir. É demorado, gente. Vamos combinar que aquele sinal é bem demorado. Pra quem aqui de Curitiba vai saber, ali perto do Parque São Lourenço, bem na frente do festival. É muito demorado, então é difícil esperar. Mas no TDAH tem realmente essa dificuldade maior de esperar a sua vez numa fila ou em qualquer lugar. Tá? Tem a ver com a impulsividade também. E com a hiperatividade, eu preciso me movimentar. Por isso também existe a direção perigosa. Muitas pessoas acabam tendo uma direção perigosa, né, no trânsito, justamente por querer estar em movimento, dirigindo rápido, não conseguir esperar, e no trânsito a gente tem que esperar muito, né? Então, é uma curiosidade sobre o TDAH no trânsito. Bom, outra coisa importante, é comum que os sintomas variem,
tá? Conforme o contexto num determinado ambiente. Então, por exemplo, eu posso estar na minha casa eu tenho mais, é um exemplo, tá? Não estou nem pensando ativamente sobre mim, mas na minha casa eu posso ter mais impulsividade, mais hiperatividade e menos desatenção. Mas quando eu tô, por exemplo, sei lá, vou pensar um outro ambiente aqui. Supor que eu faça uma faculdade. Eu tô na faculdade, tô assistindo aula, lá eu tenho mais sintomas de desatenção e de hiperatividade do que de impulsividade. Entende? Os sintomas podem variar conforme o ambiente e o contexto. Tá? Então, um contexto que favorece mais a minha hiperatividade, minha impulsividade. Então, eles podem variar. Isso não significa que não é o TDAH. Ah, não é o mesmo sintoma em todos os ambientes. Não tem problema. Isso realmente acontece, porque o contexto determina muito dos nossos comportamentos. Então, realmente tem essa diferença, tá? O Fernando falou, estou tendo muita dificuldade na faculdade. Eu leio um livro e esqueço tudo. Isso é normal acontecer? Olha, eu não vou dizer que isso é o TDAH, só porque a gente está falando de TDAH, mas é muito comum que no TDAH você leia e tenha uma dificuldade maior de captar o que você leu, de absorver. E, inclusive, é muito comum que a gente tenha que ler de novo. Acabei de ler e volto para ler de novo. Por que isso acontece de forma geral? Eu teria que investigar o seu caso especificamente, tá? Para entender de fato o que está acontecendo com você. Mas pegando o que você falou e trazendo para o âmbito geral, o que normalmente acontece? Eu tô lendo. Se eu tenho TDAH, eu vou ter uma desatenção maior, né? Essa dificuldade de focar, de manter a atenção. E quando eu não mantenho a atenção, eu não gravo as informações, ou seja, eu não registro na minha memória, então eu esqueço. Mas não porque a minha memória é ruim, é porque eu não prestei atenção. Porque eu passei muito rápido por aquele conteúdo e já estava pensando no amanhã, no almoço, lembrando de alguma coisa, não estava focado naquelas palavras. E também tem o que eu falei no início, às vezes envolve também uma dificuldade com a leitura, que é o que a gente conhece por dislexia, que é uma dificuldade de aprendizagem. Dificuldade em decodificar as palavras, ter que ler mais de uma vez para compreender direito o que está dizendo. Tá? Então, assim, pode ser que você esteja esquecendo por desatenção, mas também pode ser um problema de memória. Pode ser, de fato, um déficit na sua memória. Tem as vitaminas, a vitamina D é fundamental para a memória. Tá? Então, assim, tem as vitaminas ali que são fundamentais para a memória, que se estão em falta, podem gerar algum déficit na sua memória. Mas muita gente que tem TDAH acha que tem problema de memória e, na verdade, é problema de atenção. É dificuldade de manter a atenção e, portanto, não registra. Eu gosto de falar que a atenção é a porta de entrada da memória. Se eu não passo pela porta da atenção, eu não entro na sala da memória. Tá? Então, teria que avaliar melhor, mas pode ser que seja isso que está acontecendo com você. Mas sugiro que você vá atrás para investigar melhor, certo? Bom, onde que eu parei? Ah, certo. Os sinais do transtorno podem ser mínimos ou ausentes quando o indivíduo está recebendo recompensas frequentes. Olha só. Os sinais do transtorno podem ser mínimos ou ausentes quando o indivíduo está recebendo recompensas frequentes por comportamento apropriado, está sob supervisão. Vamos voltar aqui, vou parar nesse início já. Então, eu posso ter menos sinais de TDAH se eu estou recebendo recompensas pelo meu comportamento. Lembra que eu falei para vocês a dificuldade de receber uma recompensa futura? Eu preciso receber uma recompensa imediata? Então, se eu estou recebendo aquelas recompensas, aquilo está, de certa forma, reforçando o meu comportamento. E eu posso ter menos sinais do TDAH nessas condições. Por isso que muda conforme o contexto, tá? Os sinais, os sintomas, né, do TDAH também podem ser mínimos ou ausentes quando está sob supervisão. Isso é bem importante da gente conversar aqui. Quem tem TDAH tem uma necessidade maior de estar sob supervisão. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu lembrava eu não lembro qual era o cargo dela, mas era alguém nessa área assim de ajudar o aluno a estudar, sabe? E eu lembro o quanto eu lembrava dela quando eu estava em casa com dificuldade de estudar. O nome dela é Clarice. Se alguém estudou comigo que vai lembrar dela. Eu lembro o quanto eu lembrava dela quando eu estava estudando, pensando, nossa, bem que a Clarice, bem que a Clarice podia estar me acompanhando nos estudos, bem que ela podia ligar para me perguntar se eu estudei tal coisa, para me cobrar de tal conteúdo, porque eu acho que assim eu ia conseguir estudar. Eu lembro claramente de ter pensado nisso antes de eu ter o diagnóstico de TDAH, e depois que eu fui estudar e descobri que eu tinha TDAH, eu falei, nossa, isso é muito claro que era do TDAH, porque no TDAH a gente tem essa necessidade de supervisão, de alguém ajudando, porque é como se fosse assim, o que nos falta a nível de neurotransmissores mesmo, para controlar os nossos impulsos, para ajudar com a parte da atenção.
uma outra pessoa pode ajudar. Então é como se ela estivesse suprindo o que você não está tendo neurologicamente falando naquele momento. Tá? Então no TDAH existe essa necessidade de supervisão. Porém, quando em tratamento, quando você está tomando os medicamentos certinho, você não precisa tanto dessa supervisão, tá? Mas um TDAH não tratado vai necessitar muito de supervisão, de alguém ali ajudando. Se a gente pensar na área de exercícios físicos, você ter um personal trainer, ele te cobrando, te orientando os exercícios, você vai aderir muito melhor ao exercício do que se você tiver por conta própria. É por isso que é muito comum as pessoas com TDAH não fazerem exercício físico, porque eu sou um adulto, eu preciso fazer isso sozinho, não preciso depender de ninguém, então eu acabo tendo essa dificuldade. Então, quando tem uma supervisão, quando tem alguém me ajudando, me orientando, eu consigo fazer muito mais fácil. E o remédio ajuda muito nisso, obviamente, tá? Então, é importante vocês pensarem, né, quem tem TDAH ou quem tem alguém que conhece que tem TDAH, orientar a pessoa a buscar esse tipo de supervisão, de orientação. Não é um problema. Por muito tempo eu achei que era um problema na minha vida. Que eu queria muito fazer curso de inglês, por exemplo, e eu queria comprar os cursos online. Só que eu percebi que eu não estava conseguindo fazer os cursos online sozinha, sem uma supervisão, sem um estímulo assim de nota, falta que tem na faculdade. E por isso que eu consegui fluir melhor. Até que eu percebi que não era problema, que eu podia sim ir atrás de um curso presencial, onde tivesse um professor ali, onde tivessem poucos alunos, onde tivesse algo assim mais, que prendesse mais a minha atenção, que tivesse uma supervisão, sabe? Que me ajudou muito mais, eu aprendi muito mais inglês quando eu fiz o curso presencial, do que quando eu estava tentando fazer online. Então não tem problema a gente buscar esses recursos. Se existem, por que não? O primeiro passo é aceitar, certo? Deixa eu ver que alguém falou alguma coisa ali em cima, Vitória. Tem algum método de estudo que seja melhor para o TDAH? Isso daria uma live. É um bom tema, inclusive. Vou até registrar aqui esse tema, porque realmente a gente precisa de algumas coisas ali diferentes do que é o ensinado muitas vezes, para que a gente consiga desenvolver o foco, para que a gente consiga manter mais a atenção, para conseguir reter e estudar. Então, assim, até fiz um post falando um pouco mais sobre isso, né, sobre o que pode nos ajudar a focar, o que pode aumentar o nosso foco. Quem sabe se você der uma olhadinha você vai ter algumas orientações lá. Mas, basicamente, reduzir as distrações no seu ambiente é básico. Então, assim, a gente quer essas dicas, assim, para melhorar o estudo, para melhorar a retenção do conteúdo, mas tem coisas anteriores, tem coisas muito básicas que a gente tem que fazer antes de pensar no conteúdo em si. Então, eliminar as distrações do ambiente o máximo que você conseguir. Ambientes onde tem, assim, paredes lisas, sem quadro, sem janela, ajuda muito para você estar de frente para elas, né, obviamente. Mesa limpa o máximo que você conseguir, sem objetos, sem nada, só o essencial. Então, reduzir as distrações, os estímulos externos é o básico, é o principal, tá? Que você tem que buscar. Se tiver uma casa com uma TV ligada, já vai matar todo o seu estudo, sua concentração. Então, cuidar bastante desses estímulos já é um grande primeiro passo. Uma coisa que ajuda muito é quando você estiver fazendo a leitura, tá? Esse é um livro que eu indico bastante aqui, né? Vencendo o TDAH Adulto. Quando você estiver fazendo a leitura, para você de fato focar nas palavras, você pode ir acompanhando com alguma coisa, por exemplo, um lápis ou até esses marcadores aqui mesmo. Você pode ir acompanhando com a pontinha assim a palavra que você está lendo, para que você consiga focar melhor na palavra que você está lendo, não fique algo tão perdido. Já são duas ações, né? Você lê e você movimentar o que você está segurando acompanhando a palavra. Já é mais difícil de você dispersar totalmente a sua atenção. Tá? Você vai estar lá, de repente você vai se perder nos seus pensamentos e talvez isso aqui não acompanhe mais as palavras. Então você vai perceber que você parou de movimentar isso aqui da forma correta e vai te ajudar a voltar. Então eu gosto de ir seguindo, nem sempre eu faço, na verdade eu falho um pouco nisso, mas é uma boa dica de você ir acompanhando as palavras com alguma coisa. Pode ser um lápis também, tá? Não precisa ser isso aqui. Então, reduzir os estímulos, os distratores, acompanhar ali as palavras, não querer ler o livro todo de uma vez, separar por partes. Então, hoje eu vou ler essa página ou esse capítulo e depois eu vou fazer um post sobre isso para deixar mais claro, enfim, mais aprofundado mesmo o assunto. Mas essas já podem te ajudar, talvez. Bom, então eu estava falando que os sinais do transtorno podem ser mínimos ou ausentes em alguns contextos, né? Então, eu posso perceber que eu tô com menos sintomas do TDAH
em alguns contextos específicos, né? Como quando eu estou recebendo recompensas frequentes por um comportamento apropriado, quando eu estou sob uma supervisão, né, que eu falei para vocês de precisar dessa supervisão. Quando eu estou numa situação nova, o TDAH tende a buscar situações novas sempre. Então, mudar de, sei lá, o lado da cama, mudar de livro que está lendo, então pula de um livro para o outro, mudar de curso que está fazendo, enfim, mudanças. Então, uma situação nova é estimulante o suficiente para eu manter minha atenção até ela deixar de ser nova. Tá? E aí que é o problema, porque obviamente vai deixar de ser nova. Né? Quando eu estou envolvida em atividades muito interessantes, também eu posso ter menos sintomas do TDAH, ou até ausentes, né, como diz ali, porque está sendo prazeroso. E a maior dificuldade de quem tem TDAH é fazer coisas que não sente tanto prazer, que não gosta tanto. A desatenção realmente vai ser muito maior, a hiperatividade e a impulsividade também. Então, quando eu estou fazendo algo que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer, vai ser muito mais fácil de eu manter minha atenção. Tá? Então, atividade de lazer, tudo que eu gosto, que me dá muito prazer e que eu realmente me interesso, vai ser mais fácil de manter a atenção e vai reduzir os sintomas do TDAH. Mas não dá pra gente fazer só o que a gente gosta, né? Então é aí que tá a principal dificuldade. Quando eu tô recebendo estímulos externos consistentes, então, por exemplo, eu tô assistindo um filme e eu tô recebendo um estímulo externo, né, da TV consistente. Então tem uma cena atrás da outra, gera curiosidade, então também é mais fácil de prestar atenção, apesar de que eu posso, e é muito comum no TDAH, eu estar envolvida numa atividade de lazer de uma forma inquieta. Eu tô prestando atenção no filme, mas eu fico em pé toda hora, eu pauso, enfim. Não é tão fácil assim ficar 100% parado, sabe, no TDAH, mesmo quando tô fazendo uma coisa que gosta. Ou quando tá interagindo em situações individualizadas, então eu tô conversando só eu e uma pessoa, é mais fácil, reduz os sintomas do TDAH, quando só tem uma pessoa direcionada para mim, tá? E vamos encaminhando para a parte final. Um dado estatístico, 5% das crianças a nível mundial tem o TDAH, 5% parece pouco, mas se eu não me engano dá algo em torno de bons milhões, 400 milhões? Não lembro exatamente o número, porque eu demorei para fazer essa conta, sabe, essa conversão, não foi tão simples, até porque eu não sei exatamente qual foi o público que foi delimitado ali para considerar essa porcentagem, 5%. E adultos, 2,5%. Não que tem menos, mas que é subdiagnosticado, subnotificado, enfim, a gente não consegue ter tantas constatações de diagnóstico no TDAH em adulto, porque a maioria das pessoas não identifica, não diagnostica, acha que é alguma outra coisa. Então, tem esse dado, mas provavelmente é um número maior, tá? Isso é o que foi descoberto, né? Mas é bastante gente, é 200 milhões mundial, alguma coisa nesse sentido, é uma galera. E como que a gente pode lidar? Só pra gente fechar, são 2 tópicos que eu vou resumir rapidinho aqui. Medicação e psicoterapia. A medicação, como vai funcionar a medicação? Tá? Ela pode ser estimulante ou não estimulante, tá? Dessas classes. A medicação vai ajudar a controlar os impulsos e a hiperatividade, tá? Porque ela vai regular os neurotransmissores, que são, é como se fosse, o neurotransmissor ele faz parte da comunicação dos neurônios, do teu cérebro, tá? Então ele vai fazer essa comunicação de tipo, preciso fazer algo, e para fazer algo eu preciso ter uma base ali, tipo, por exemplo, eu preciso levantar da minha cama, e eu preciso ter um mínimo de motivação, um estímulo para levantar. Então o neurotransmissor vai regular essa parte. E no TDAH, se eu tenho esses neurotransmissores, eu tenho de fato, né, no TDAH existe um déficit de neurotransmissores, ou produz muito pouco, ou ele produz bastante, só que ele recapta. É um pouco difícil de explicar, mas ele não libera a sua função, resumindo. Tá? Ele não vai liberar a função do neurotransmissor, portanto não vai atingir o resultado esperado. Então a medicação ela vai regular esses neurotransmissores e, traduzindo, vai melhorar a comunicação do teu cérebro. De tipo, agora eu preciso fazer isso, agora essa pessoa precisa fazer aquilo, agora isso tem que acontecer aqui para funcionar alguma coisa. Então o medicamento vai ajudar a regular essa parte, tá? Vai te dar condições de você fazer o que você precisa e também vai te ajudar a fazer a não fazer o que não deve ser feito, né? Que seria a impulsividade. A impulsividade faz a gente fazer algo que
não é pra gente fazer. Então, que vai nos prejudicar. A medicação vai ajudar a regular essa parte dos impulsos, tá? Ajudando a fazer o que a gente precisa e ajudando a controlar o que não é para ser feito. E com essa base do medicamento entra a psicoterapia, tá? A psicoterapia vai funcionar da seguinte forma: quanto mais tempo você tem o TDAH, quanto mais tempo ele está desenvolvido, mais consequências ele vai ter gerado em você. Então, por exemplo, crenças, tá? Então é muito comum assim que quanto mais tempo eu tenho TDAH não tratado, eu vou concluir, pelas dificuldades que eu tenho com desatenção, hiperatividade e impulsividade, que eu não sou capaz de fazer o que eu preciso, que eu não... De novo. Travou de novo. Fala se vocês estão me ouvindo, porque da última vez que aconteceu isso, vocês não estavam mais me ouvindo. Só fala aqui se está tudo certo, se estão me escutando, que daí eu continuo. Já estamos finalizando. Perfeito, obrigada, Vitória. Então, quanto mais tempo você tem o TDAH desenvolvido, mais crenças você vai ter desenvolvido sobre si mesmo, de forma errada, de que você não é capaz, de que você é incompetente, de que você é insuficiente. Então, a terapia vem para ajudar a desfazer essas crenças que foram geradas pelas dificuldades que você tem. Não é que você não é capaz, é que você tem uma dificuldade, são coisas diferentes. Mas a gente costuma concluir dessa forma. Então, eu sou incapaz. Não consegui fazer isso, então eu sou incapaz. Não consegui terminar de ler esse livro, então eu sou incapaz. Não, eu tenho dificuldade. Eu preciso de alguns recursos a mais para conseguir concluir. Mas não que eu sou incapaz. Então, a terapia vai ajudar a desfazer essas crenças e gerar crenças mais reais e mais saudáveis sobre você, tá? Hábitos também não saudáveis foram gerados, né? Com o tempo de TDAH não tratado, muitos hábitos não saudáveis foram gerados. Então, procrastinação é um hábito. Por exemplo, não se alimentar adequadamente, não levantar na hora que tem que levantar e sempre estar ligando o soneca. Enfim, hábitos de forma geral. Não fazer exercício. Todos esses hábitos podem ser reestruturados também na terapia. Você pode desenvolver hábitos mais saudáveis na terapia. Que esses hábitos não saudáveis foram gerados justamente pela sua dificuldade com a base do TDAH. Então, a terapia vai ajudar com as crenças, vai ajudar com hábitos, vai ajudar com a rotina. Porque muita gente com TDAH não tem rotina, cada dia é uma coisa. Alguns contextos favorecem, né? Alguns tipos de trabalho ou de estudo favorecem também uma rotina bagunçada. Mas essa rotina bagunçada também prejudica bastante, tá? Então, a terapia vai ajudar com a rotina. Então, basicamente, assim, para resumir, a medicação vai te dar a condição cerebral, neurológica que você precisa para realizar aquilo que você precisa e a terapia vai ajudar você a aproveitar esse embalo da medicação para desenvolver bons hábitos, para reestruturar as crenças, para reestruturar a sua autoestima e você perceber que você é capaz, sim, de fazer o que você precisa. Então, os dois são complementares. E muitas vezes a terapia, junto com a medicação inicial, pode inclusive te ajudar a desenvolver tão bem esses hábitos, essa rotina, essa autoestima, essas crenças, que você não vai mais precisar de medicação futuramente. É possível isso acontecer também, não é uma regra, não é que vai acontecer com todo mundo. Cada caso é um caso, tá? No TDAH isso é bem diferenciado, em todas as situações, na verdade, né? Todos os transtornos. Mas a gente percebe uma mudança bem grande, assim, no TDAH de tratamento, sabe? Tal pessoa vai funcionar melhor com esse remédio, tal pessoa funciona, não se dá tão bem com remédio só, precisa de terapia. O tratamento padrão é medicação e psicoterapia, tá? Os dois juntos. Mas vai variar muito conforme a pessoa, tá? Então, assim, a medicação vai te dar essa base e a terapia vai te ajudar a aproveitar essa base que você está tendo para, de fato, desenvolver os hábitos que você precisa e reestruturar suas crenças, tá? E dentre muitas outras coisas, né? Mas quis resumir aqui para vocês, porque também não era o objetivo principal dessa live falar de como tratar exatamente, fazer toda a exploração do tratamento, porque é longo, dá até tema para uma outra live, tá? Como fazer o tratamento do TDAH, como que funciona a terapia para quem tem TDAH, pela TCC, né? Que é a abordagem que eu trabalho, então é essa que eu posso falar. Essa que eu tenho a minha especialidade. Certo? Mais alguma dúvida, algum comentário? Eu sei que alguns comentários tinham sido feitos na live anterior, que a gente acabou tendo que encerrar, né? Porque vocês não estavam me ouvindo. Então, se as pessoas estão aqui ainda e quiserem me mandar de novo ou me mandar no direct depois, fiquem super à vontade, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. Muitas vezes vocês me mandam perguntas e isso me dá insight e ideia para fazer conteúdos. Aqui as perguntas que vocês fizeram
me deram ideias para conteúdos, então podem mandar as perguntas que vocês tiverem, quando eu colocar a caixinha também, ou a qualquer momento, mesmo sem caixinha, vocês podem mandar, tá bom? Aqui na live também, então, a qualquer momento. A Belle tá puxando o meu fone, eu já vou acabar a live, Belle. Tá forçando a barra aqui. Gente, é isso. Alguma pergunta, algum comentário? Belle, por favor, colabore, meu amorzinho. Ela fica aqui no meu colo, gente, e ela não pode ver fio. Pra atender, eu não uso fone de fio, uso fone sem fio. Mas aqui eu acho que fica um pouco melhor, dá pra escutar melhor. Como eu faço o diagnóstico? Bom, tem conteúdo sobre isso já lá no feed. Tem uma live também que eu falei um pouco mais sobre isso, mas basicamente você vai precisar consultar um psicólogo e o psicólogo, se ele tiver essa condução, ele vai te encaminhar também para um neurologista ou um psiquiatra para poder fazer esse diagnóstico. Então, assim, na psicoterapia, a gente faz um diagnóstico clínico, né, de observar os sintomas, a gente vai vou compartilhar com você quais são os sintomas do TDAH, quais são as principais características, quais são os critérios diagnósticos, porque não basta preencher as características, mas se você não preenche os critérios diagnósticos, você não vai se encaixar no diagnóstico, tá? Então, clinicamente, né, com um psicólogo, mas também com um neurologista ou com um psiquiatra para avaliar essa parte mais médica, tá? Então, eu gosto, assim, de fazer um trabalho em conjunto, sabe? Psicólogo junto com o neurologista ou psicólogo junto com o psiquiatra, tá? Existe testagem neuropsicológica, que são alguns testes das funções executivas, tá? Para você realizar, tipo, avaliar atenção, memória, raciocínio, linguagem. Então, alguns testes que vão dar uma nota, digamos assim, para o quanto essas funções estão sendo desenvolvidas agora, naquele momento da sua vida, porque muda também, né? E essa testagem vai te dar algumas respostas ali daquele momento da sua vida. Assim, não é critério diagnóstico, mas pode ajudar. Então, assim, eu gosto de trazer várias coisas que vão se complementando, sabe? A testagem neuropsicológica, que é feita por psicólogo exclusivamente. Eu não faço a testagem, tá? Eu faço a análise mais clínica mesmo. A testagem neuropsicológica, a investigação com o neurologista ou psiquiatra, especialista, com o psicólogo. Então, todas essas vertentes podem te ajudar. Você pode escolher um só. Posso escolher ir no neurologista e ele provavelmente vai te encaminhar depois para psicoterapia ou vice-versa. Vai para o psicólogo e depois ele vai te encaminhar para um neuro, para um psiquiatra, tá? Mas precisa passar por um profissional. Não adianta você fazer os testes de internet que não vai te dar a resposta. Vai talvez te aproximar um pouco mais da hipótese de ter ou não ter e só. Não vai te dar a resposta que você precisa. Precisa ser uma análise clínica por alguém especialista no assunto. Porque também você pode consultar com alguém que não tem tanta especialidade no assunto, que vai olhar alguns sintomas ali que parecem TDAH e vai confirmar para você, e de repente você, com o tratamento todo que foi feito, você não se sente satisfeito, você não teve melhoras significativas, você continua tendo prejuízos, até que um dia você consulta com um profissional especialista e descobre que você não tinha TDAH, que você tem transtorno bipolar. E muitas vezes se confunde também, tem alguns sintomas bem parecidos em momentos específicos, tá? Em episódios do transtorno bipolar. Ou, por exemplo, você descobre futuramente que você tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, que também tem alguns sintomas parecidos. Tá? Então, é bem importante você fazer a investigação com profissionais que você confie, que você sabe que entendem do assunto, porque senão você pode ter um diagnóstico errado e ficar fazendo um tratamento que de fato não vai te ajudar. Tá? Então, isso é bem importante. Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram. A Vitória falou, me encaixo com todos os sintomas, mas não consigo fazer o diagnóstico. Como assim não consigo fazer o diagnóstico? Você mesma? Se é você mesma, não vai, de fato não é assim que você vai ter a resposta, tá? Precisa consultar um profissional mesmo, tá bom? Quais as maiores características do TDAH? Yasmin, tenho alguns conteúdos sobre isso. Saudade de você, Yasmin. Tem alguns conteúdos sobre isso, tá? Lá no meu perfil. Você pode estar olhando lá, tem live sobre isso, tem uma live onde eu falo basicamente assim das características principais do TDAH. Essa live eu falei um pouco mais sobre isso, tá? Então você pode pegar, aqui já foi postada, que foi a primeira parte, que acabou sendo dividida, né? A primeira parte, a segunda parte. Dá uma olhadinha lá, porque lá tem algumas respostas, e nos outros conteúdos também. Que pena que você chegou mais tarde, mas dá uma olhadinha lá que você vai conseguir ter essa resposta, tá? Mas os sintomas primários, desatenção, hiperatividade e impulsividade, e dentro desses tem muitos desdobramentos. Tá? Então, a última live que eu fiz, fora essa,
responde bastante isso que você está perguntando, tá? Dá uma olhadinha lá. Não quero ficar sendo muito repetitiva aqui, mas você vai ter essa resposta lá. O Baiano perguntou: TDAH pode estar ligado, associado a outros transtornos? Sim. De fato, a gente tem muitas possíveis comorbidades, que são doenças ou transtornos correlacionados, né, com o TDAH, que podem caminhar junto, tá? Então, assim, no TDAH é comum que você também tenha um transtorno de ansiedade junto, e às vezes se confunde, às vezes é TDAH, às vezes é só ansiedade, e eles são parecidos em termos de hiperatividade, impulsividade, e por isso também precisa de um profissional qualificado para investigar. Mas sim, a ansiedade pode estar junto, um transtorno de humor, por exemplo, a depressão pode caminhar junto também, um transtorno bipolar, enfim, transtornos da linguagem, da comunicação, assim, muitos transtornos podem caminhar junto com o TDAH, tá? O TDAH pode ser fator de risco para desenvolver outros transtornos. Normalmente é o transtorno que aparece assim mais no início, sabe? Como se fosse assim, o que vem antes, o ovo ou a galinha. Normalmente é o TDAH, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, lembra? Ele começa com o desenvolvimento cerebral, então lá no início da sua vida, já desde a barriga da sua mãe, na gestação, já pode ter desenvolvido alguma coisa ali, que é um fator de risco. Não vai desenvolver 100% ali, mas é um fator de risco. Soma um pontinho a mais para você desenvolver TDAH. Daí, quando você nasce, pode ter alguma complicação também, quando você vai se desenvolvendo, vai somando outras coisas, tem a carga genética também, então muitas coisas podem contribuir, tá? Mas normalmente o TDAH pode vir antes e junto com outros transtornos do neurodesenvolvimento também, e depois pode acabar desenvolvendo outros transtornos, tá? Então, sim, normalmente ele não vem sozinho, tá? Normalmente é um combo, infelizmente. Vem o TDAH, vem o transtorno de ansiedade, transtorno de aprendizagem, transtorno de humor, pode ser um combo, infelizmente, tá? Deixa eu ver o que mais vocês perguntaram, que eu subi aqui. TDAH é genético? Sim, Zanza. Tem um fator genético bem grande, inclusive eu falei disso no comecinho, bem no comecinho da live, que, assim, existe uma diferença na forma como o cérebro de quem tem TDAH é desenvolvido, então algumas partes do cérebro, em termos de estrutura, vão ter formatos diferentes, vão ter tamanhos diferentes, e isso é herdado. Então, eu tenho TDAH, eu tenho essa questão cerebral, eu posso, provavelmente é muito forte, né? Passar isso, essa mesma característica de estrutura cerebral para o meu filho, e essa estrutura cerebral vai contar muitos pontos para desenvolver o TDAH. Tá? Então, um dos principais fatores de risco para desenvolver o TDAH é a influência genética. Então, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai que tem TDAH, é muito comum que o filho também tenha. Não é regra, não é todo mundo que vai desenvolver, mas é um fator de risco. Soma muitos pontos ali para desenvolver, tá? E vai juntando com outros fatores de risco e desenvolve. Então, sim, tem um fator genético bem grande, tá? Isso, Yas, volte para terapia. Nicole, acho que tem TDAH? Volta para terapia também. Vamos investigar isso daí. Se você se identifica com sintomas, é importante analisar, é importante investigar, tá? É importante observar, porque a pessoa que se identifica com os sintomas, ela vai ter um nível de sofrimento grande, porque os sintomas do TDAH trazem muitos prejuízos e sofrimentos. Então, é muito importante investigar e ter a resposta do que exatamente você tem, para você poder tratar da forma correta, da forma que realmente vai te ajudar. Então, é bem importante ter essa resposta, tá? E o que eu disse na outra live, se eu não tenho o diagnóstico, então eu estou descartado da terapia, eu não vou receber nenhum tratamento? Obviamente que não. Você vai receber o tratamento pelo que você apresentar, independente de ser TDAH ou não. Independente de você se encaixar em algum transtorno ou não. Porque você tem sintomas que te prejudicam, você tem sinais claros de prejuízos, de coisas que você tem sofrido, e isso vai ser tratado independentemente do diagnóstico. O diagnóstico vai ajudar a dar um norte para a situação, para o tratamento. Mas é bem importante ter essa resposta, tá? E às vezes o diagnóstico pode levar muito tempo, tá, gente? Não é assim, uma consulta que você fez, perguntas que você respondeu, resposta que você chegou, que você já vai ter a resposta. Às vezes leva um tempo, porque justamente por essa interseção dos sintomas com outros transtornos, com outras doenças, principalmente transtornos, na verdade, que acabam parecendo TDAH e às vezes não é. Então, é bem importante investigar, tá bom?
Certo, gente? Muito obrigada pela presença de vocês. Gostei bastante da interação. Hoje vocês interagiram bastante. Pena que deu aquele probleminha ali. A live vai ficar dividida em duas. Mas tudo bem, acontece, né? Então, a primeira parte já tá postada. Eu coloquei ele pra postar. Essa foi a segunda parte, tá bom? Beijo, boa noite. Muito obrigada e bom feriado pra vocês.